Segundo Reis 4, vamos dar início a essa quarta profética. E eu creio que cada um que estiver pregando nessa quarta profética vai ser usado por Deus para profetizar sobre nossas vidas. Vamos abrir segundo Reis 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deitai o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe chegava as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Fecha teus olhos, vocês estão em casa, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração, faça a tua casa hoje uma casa de adoração, uma igreja, porque esse momento agora nós estamos escutando a palavra. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te pedimos agora, Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra venha com poder e autoridade nesse lugar, para transformar a vida. Deus, abençoa, Senhor, cada um que estão aqui nesse lugar. Abençoa aqueles que estão nos assistindo. Abençoa a tua palavra com poder e autoridade de transformar a nossa vida, Senhor. Estamos nessa quarta profética e cremos que nessa quarta profética, Senhor, grandes coisas vão começar a ser profetizado neste lugar. Porque sabemos que tudo se constrói através de uma palavra, Senhor. E graças te damos por esse momento agora, que podemos estar na tua casa e sair daqui completamente transformado. Que a partir de agora, Senhor, nada é mais importante do que ouvir a tua palavra, Senhor. Pegar instruções e colocar na nossa vida, Senhor. Abençoa este lugar. Abençoa cada casa que está nos assistindo. Que até o término dessa palavra, Senhor, Pai, nós vamos ver um grande mover teu, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Nos perdoa, Senhor, de todos os nossos pecados, todavia somos pecadores, mas queremos ouvir a tua palavra no nome de Jesus, livre, Senhor. No nome de Jesus, e a igreja diz: Amém, aleluia. Aleluia. Querido, nós estamos vivendo o ano do recomeço. Essa palavra Deus colocou no nosso coração. É um recomeço para esse ministério. É um recomeço para a vida de cada um. E eu creio que essa passagem aqui fala de um recomeço. Uma pessoa que estava a passar necessidade, passar um momento financeiro difícil, estava envergonhada, e a palavra começa dizendo: certa mulher das mulheres dos discípulos, uma certa mulher que vai ter um recomeço. No nome de Jesus, nessa quarta profética, nós vamos começar a ter um recomeço na nossa vida, um recomeço na nossa família, um recomeço nessa igreja, um recomeço em todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus.
Querido, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Querido, vamos entrar nessa história e vamos entender o que essa mulher está passando, que muitas vezes nós passamos, até não financeiramente, mas envergonhado com algumas coisas que não rompem na nossa vida. Amém? Então, esse marido que ela fala aqui, esse marido servo, era um discípulo dos profetas. A palavra diz que ele era discípulo, servo e temia a Deus. Querido, no nome de Jesus, é o que eu creio, é o que eu prego. As nossas qualidades têm peso no mundo espiritual. Os nossos princípios têm peso no mundo espiritual. Não importa, querido, no nome de Jesus, muitas pessoas olham para nós para nos julgar, para nos condenar. E aquele que está acima de tudo, olha para nós para nos perdoar. E muitas vezes estamos escutando uma palavra, estamos assistindo online, estamos julgando. Não julgue ninguém pela aparência, porque Deus não vê pela aparência, Deus vê pelo coração. Querido, a nossa qualidade tem peso. O que nós fazemos tem peso. E o que estamos sendo diante do Senhor? Como está sendo a nossa atitude? Como está a nossa vida espiritual diante de Deus? Porque é quando a nossa vida espiritual está diante de Deus, como a vida de Jó, o homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Querido, nós temos autoridade de chegar até uma boca de Deus sobre a nossa vida e dizer: olha, eu sou servo, meu marido é um servo, nós servimos a igreja, nós oramos, nós estamos firmes, nós somos justos, nós temos qualidades espirituais para poder pedir em uma oração. Quem está entendendo isso aqui? Então, já aprendemos aqui nesse início que essa mulher perdeu o marido, ela perdeu a segurança, perdeu o chão, mas ela não perdeu a direção. Alfa Viva, no nome de Jesus, nessa quarta profética, nós não vamos perder a direção. Não importa se estão querendo tirar a nossa direção, não importa os problemas, não importa as dificuldades, nós temos uma direção. Nós temos Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a nossa direção. Os nossos olhos vão estar fixos nele, querido. Nossos olhos não vão ficar fixos nas aflições, na dor, na falta. Os nossos olhos estão no nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está aqui, querido, dá um glória a Deus no nome de Jesus. Então essa mulher perdeu tudo, mas ela não perde a direção. Ela sabia a quem recorrer, ela sabia quem podia contar. Querida, ela foi buscar, e eu creio, eu entro nessa história, que eu creio que ela chegou lá desesperada. Ela foi, sabe, um pouco desorientada, isso é normal. Ninguém, querido, todos nós, às vezes as pessoas entram numa religiosidade, uma espiritualidade muito grande, que quando nós somos crentes, quando nós servimos a Deus, os nossos sentimentos não ficam abalados. Nós ficamos abalados, mas não permanecemos abalados, como diz a palavra. Nós ficamos afligidos, mas nós não permanecemos afligidos. Amém ou não amém, querido? Então, querido, ela, sem desesperar, ela foi buscar a um homem certo. Ela foi buscar ajuda na aliança que sustentava a sua história. Ela foi recorrer uma boca de Deus, um homem de Deus, mas ela não tirou a glória de Deus. Ela frisa aqui que
era servo, ele era discípulo de profeta, mas ele temia o Senhor. Ele temia o Senhor. Então ela não tirou Deus para colocar o homem. Ela colocou Deus no centro. Amém? Amém ou não amém, querido? Então já aprendemos algo aqui importantíssimo. Quem sabe quem é, não implora ao mundo o que só Deus pode dar. Quem sabe quem é em Deus, não vai ficar implorando aquele que não pode dar nada. Querido, aqui fala uma mulher viúva, desesperada, procurava Eliseu apavorada, seu emocional estava abalado. Ela sentiu dor emocional, pressão financeira. Uma sensação que tudo acabou. Será que alguém pode dizer, pastor, eu já passei isso na minha vida? Você querer pagar algo, você querer algo para dentro da tua casa, para os teus filhos, e as coisas não romperem. Mas essa mulher, ela não perdeu o rumo, ela não perdeu a direção. Ela sabia que Deus podia fazer algo para a vida dela. E entenda uma coisa, querido. Às vezes as pessoas lêem esse texto aqui e ela pensa, o milagre começou quando ela começou a derramar o azeite. Não foi bem assim. Aqui teve algo que aconteceu antes e nós temos que tomar isso como ensino para nossas vidas, nós temos que tomar isso como princípio para nossas vidas, porque há um caminho a tomar, há uma direção a percorrer. Essa mulher, mesmo desorientada, mesmo apavorada, mesmo pensando é o fim, como é que vai ser? Eles vão levar o meu filho, como vai ser isso tudo? Ela foi até o lugar certo. Então, esse milagre não começou quando o azeite multiplicou. Esse milagre começou justamente aqui, nesse versículo 1 e o versículo 2, quando ela reconheceu quem era, quem a família dela era. E eu quero começar essa palavra dizendo, quem somos nós em Deus? Tem muita gente falando, mas estão falando isso de mim, mas estão falando isso daquilo, ele está passando dificuldade, ele está passando problema, foi por causa disso. Eu não quero saber da opinião das pessoas, eu não quero saber o que dizem de mim, eu quero saber o que Deus diz de mim. Nós temos que ficar mais preocupados com o que Ele está falando, o que os céus estão falando de mim, o que os céus estão me julgando. Amém ou não amém? Então, o primeiro passo aqui para acontecer um milagre, ela reconheceu quem era a família dela. No versículo 2, Eliseu lhe perguntou, que hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Você já reparou que quando nós estamos passando por um momento mau, uma dificuldade, a palavra negativa sempre está na nossa boca? A pessoa fala algo, não, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não tenho condições. Nós temos a tendência de falar algo sempre negativo. Nós temos que mudar o nosso linguajar. Agora, no momento, eu até não tenho nada, mas vou ter. Porque eu sei o servo que eu sou, eu sei o Deus que eu sirvo. Amém, querido? Então, esse milagre começou o processo para acontecer quando essa mulher declarou o que tinha. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma botija. Eu tenho um pouco de azeite. Eu tenho algo na minha casa. Sabe por quê, querido? Às vezes,
o que chamamos de nada é exatamente o ponto de partida que Deus quer para a nossa vida. Às vezes não valorizamos o pouco que tem da nossa casa. Chegamos e falamos, pastor, não tem o que fazer, é separação, mas tem um pouco de amor, tem um pouco de compaixão, tem um pouco de afeto. É tudo isso que Deus necessita para restaurar o matrimônio. Às vezes pensamos, minhas finanças já não tem mais o que fazer, eu só tenho essas poucas moedas, o que vou fazer? É no pouco, quando nós somos fiel, que Deus começa a transformar a nossa vida para o muito. Nós temos a tendência de ficar olhando para o pouco, mas não temos uma fé que transforma o pouco em provisão. Alva Viva no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu, nessa quarta profética, nesse início que estamos começando essa quarta profética, eu já profetizo, o pouco que nós estamos vendo nesse lugar, nós vamos ver sendo transformado em muito. Aqui nesse lugar tem vasilha pouca, aqui nesse lugar tem um pouco, aqui tem azeite, mas tem, querido, o suficiente para irmos para o estado novo, para irmos para o nível novo, para receber de Deus tudo que nós necessitamos. Querido, Deus vai usar em 2026. Alva Viva, escuta isso no nome de Jesus. Deus vai usar em 2026 o que é insignificante para fazer o significante. Às vezes pensamos, não tem saída. Não tem o que fazer. Mas o que você tem em casa? Tudo começou o que tem em casa. O que você tem em casa? É uma fé do tamanho de um grão de mostarda? O que você tem em casa? É uma fé que move montanha? O que você tem em casa? Eu acho que nós vamos começar a aprender algumas coisas aqui. Porque antes de Deus fazer algo fora, Ele faz uma pergunta simples: o que você tem em casa? O que nós temos em casa? Nós sabemos reclamar, nós sabemos falar que não temos condições, não temos como fazer isso, eu não sei como vai ser, mas o que você tem em casa? Essa história incrível, essa mulher não tinha nada, mas descobriu que tinha o suficiente para o seu milagre acontecer na sua casa. No nome poderoso de Jesus Cristo, Alva Viva, nessa quarta profética, no nome de Jesus, vai ser algo de dentro da nossa casa, que vai abrir um portal sobrenatural sobre a nossa vida. O milagre vai começar a acontecer dentro da nossa casa, uma fé genuína dentro da nossa casa, querido, um povo que sabe buscar a Deus dentro de casa, que vai abrir a janela dos céus e as bênçãos vão cair sobre nós sem medidas. Aleluia! Eliseu faz uma pergunta: o que você tem em casa? Essa pergunta está hoje para nós, porque foi essa pergunta que mudou tudo. Foi uma pergunta que muitas vezes, quando a gente está passando por algo, a gente está dizendo, eu acho que o Senhor não está entendendo, eu acho que Ele não está compreendendo, eu necessito de algo para agora, o que eu tenho em casa? Isso até é uma ofensa, eu estou vindo aqui é porque que eu não tenho nada. Podemos estar num culto, escutando uma palavra e Deus está dizendo, o que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Querido, abra teus ouvidos no nome de Jesus. Servo de Deus sempre tem algo em casa. Aquele tempo, os discípulos, os profetas, sempre tinham azeite dentro de casa, um azeite, vamos dizer, eles guardavam às vezes o azeite em botijas. Esse azeite aqui,
aponta algo profético, querido, que pode faltar tudo, mas a essência do Espírito Santo não vai faltar na nossa vida. Nós podemos estar passando por um momento de dificuldade, um momento mau, um momento de aperto, mas a essência do Espírito Santo está aqui. Querido, Eliseu faz uma pergunta que mudou tudo. E abra teus ouvidos no nome de Jesus. Deus sempre recomeça com o pouco que resta, querido, não com o muito que falta. Às vezes estamos orando e nossos olhos naturais querem ver o muito, quer ver o começo no muito, mas Deus às vezes começa em coisas pequenas e simples que se transformam em coisas poderosas na nossa vida. O azeite era simples, querido. O azeite era insignificante, mas era o ponto inicial do milagre. Quando Deus usa o que sobrou, querido, vai ser justamente isso que vai mudar a tua história. Alphaviva, Deus vai recomeçar com um pouco, com o que resta na nossa vida. Mas você não está entendendo. Você pode estar aqui hoje, só restou isso. Só tem isso. Como vai ser? Deus vai recomeçar nesse ministério em 2026, querido, com o pouco que resta, querido. E até o final desse ano, vamos viver abundância nesse ministério, vamos viver abundância na nossa casa, vamos viver abundância na nossa família, vamos viver abundância na nossa empresa. Deus vai recomeçar hoje um grande milagre através do pouco. Alphaviva, quando tu vê um pouco, quando parecer que é pouco, Deus vai usar exatamente o que você já tem. Deus começa no que você já tem. Será que tem alguém aqui que possa receber essa palavra e dizer: eu já sei, eu tenho algo em casa, eu tenho um pouco em casa, e vai ser justamente nisso que eu vou orar, eu vou buscar a Deus, e portal sobrenatural vai abrir sobre minha vida. Querido, Deus não exige o que você não possui. Tem muita gente falando: você tem que se sacrificar. Não tem nada, dá um nada. Vou voltar a repetir: servo de Deus sempre tem algo. Deus não pede o que nos falta. Ele pede o que já está nas nossas mãos. Será que tem alguém para receber isso aqui? Deus não começa um milagre do jeito que a gente espera, querido. Muitas vezes estamos esperando a mudança da nossa casa, a mudança das nossas finanças, a mudança do nosso ministério. Mas os nossos olhos estão dizendo: eu preciso ver algo grande, eu preciso criar ânimo em algo grande. E Deus está dizendo: tira os teus olhos disso e coloca os teus olhos no pouco, porque o pouco na minha mão, eu vou fazer grandeza na tua vida. Querido, a viúva só tinha um pouco de azeite. A viúva só tinha um pouco de recurso, um pouco de esperança. Mas ela tinha muita dívida. Às vezes as pessoas ficam: pastor, eu estou vindo aqui à igreja, mas eu quero uma solução. A minha dívida é grande, mas eu só tenho um pouco de esperança, um pouco de fé, eu só tenho um pouco só de azeite. Entenda isso, Alphaviva, no nome de Jesus, nessa quarta profética. Deus não perguntou o que faltava, Ele perguntou o que ela tinha. O azeite representa o Espírito Santo. Pode parecer pouco, mas é a fonte do milagre na nossa vida. E eu vou falar uma coisa aqui, como homem de Deus, boca de Deus, sobre esse lugar, sobre a tua casa que você está nos assistindo. Muitas vezes, quando estamos passando por dificuldade, desafio, passando pelo deserto,
nós não vamos sentir a presença do Espírito Santo. Nós vamos sentir que estamos só. Mas eu vim aqui dizer para você, mesmo que você está se sentindo só, parece que está abandonado, tem um pouco de azeite ainda aí. Tem um pouco de azeite. Azeite aponta para a unção. Tem um pouco. Tem algo. E o pouco pode se transformar em muito. Vamos seguir aqui? 2 Reis 4:3, quando ele pergunta, o que é que você tem em casa? Tua serva não tem nada. Mas espera aí, eu tenho uma botija de azeite. E o profeta escuta isso, e ele fala, algo vai acontecer aqui. Ela tem o que ela precisa. É esse pouco que Deus necessita para fazer um grande milagre. Aí no versículo 3 ele diz assim, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Está conseguindo entender? Ela passa dificuldade, está passando problema e começa a escutar. Vamos dizer, começa a escutar a direção, começa a escutar a palavra. Deus começa a falar. Deus começa a dar direção através de um homem de Deus, através de um profeta. Nessa quarta profética vai ter profeta aqui falando para dar direção ao povo de Deus. Nós precisamos de direção, querido. Nós precisamos sair da nossa casa. Você vai entender o final dessa pregação. Para as coisas acontecerem na nossa casa, nós temos que sair da nossa casa e temos que ir até o local da bênção. Nós temos que ir lá buscar direção. Nós temos que sair da nossa casa e vir escutar uma palavra, escutar a direção, para sairmos daqui e voltar para a nossa casa e colocar a palavra em prática. Aqui começou a instrução. Deus não pode fazer nada, querido, quando você não obedece às instruções. Ou obedece pela metade a direção que Ele dá. Porque tem gente assim. Vai e pega emprestada. Porque a primeira direção foi pedir emprestado. Aí tem gente assim. Não, isso não dá. Pedir emprestado, quem sou eu? Não. Esse pedir emprestado aqui envolve quebrantamento. Envolve uma humilhação. Envolve coragem. É ou não é, querido? Mas também envolve um caráter de pedir, porque o profeta frisa bem, emprestado. Tudo que é emprestado se devolve. Amém? Então, o profeta dá a direção aqui, mas muitas vezes estamos não, essa parte eu vou pular. Porque Deus não sabe como eu tenho vergonha de pedir ajuda a alguém. Tem gente, querido, que afunda, mas não pede socorro. Pedro estava andando sobre as águas, fazendo algo sobrenatural. Pedro foi ousado, ele saiu do barco, uma palavra profética foi declarada, vem, ele foi. E Pedro, quando começa a andar sobre as águas, a palavra diz que ele começou a reparar a força do vento, e quando ele reparou a força do vento, a palavra diz que ele começou a afundar. Mas Pedro nos deixa um grande ensinamento aqui. O orgulho às vezes nos mata. Porque antes dele afundar, da água cobrir a sua boca, ele falou assim, salva-me, Senhor. Querido, não é vergonha a gente pedir ajuda. Vergonha é a gente se afogar e por causa da vergonha não pedir ajuda.
no nome de Jesus. A outra coisa que podemos escutar da palavra, que está dizendo aqui, pega emprestado a todos os vizinhos. Não poderia ficar um vizinho de fora. Todos. O que está apontando aqui? Para esse milagre acontecer. O orgulho tem que ser quebrado, pedir emprestado. E outra coisa, relacionamento com o próximo. Nós estamos vivendo um tempo dentro da igreja, um tempo de acepção de pessoa, um tempo de placa de igreja. Eu sou dessa igreja, eu não me relaciono com a outra igreja, eu não quero papo com a outra igreja, e fala até mal da outra igreja. Mas o profeta está dizendo aqui, você vai ter que ter relacionamento. Você vai ter que ir na porta dos teus vizinhos. Então, se ela tivesse algum problema, tinha que ser resolvido. Querido, não tem como responder, ou melhor, não tem como Deus responder uma oração com falta de perdão. Nós temos que ter bons relacionamentos. Ter bons relacionamentos com todos. Não quer dizer conviver na casa de todos. Mas nós temos que ser um povo educado, nós temos que ser um povo diferente. Não importa o que falam de nós, querido, continue amando. Não importa se você fala, eu amo a tua vida, eu honro a tua vida. Não honra nada, começa a desdenhar do que você está falando. Querido, não importa, faz a tua parte. Faz a tua parte, porque as pessoas te julgam, as pessoas falam o que tem que falar, mas fecha a tua boca, porque quem te julga é Deus. A terceira direção que o profeta dá, que fala assim, pede emprestado as vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas o quê? Vazias. Ele podia falar, olha, pega vasilhas. Mas ele frisa aqui, pega vasilhas vazias. Por que vazias? Querido, Deus não pode encher o que já está cheio. Ela podia chegar na vizinha, olha só, me presta uma vasilha, olha vizinha, eu tenho vasilha aqui sim para te emprestar, mas ela está metade de azeite. Ela tem aqui, está com um pouquinho de azeite. Não, a vasilha tinha que estar vazia. Então, tem muitas pessoas que pedem, mas não está vazio. Muitas pessoas chegam na igreja e quer que Deus encha ela, mas está cheio de orgulho, cheio de eu, cheio de razão, cheio de rancor. Quem está entendendo isso aqui? Querido, precisa esvaziar para Deus encher. Nós temos que aprender isso aqui, Alfa Viva, no nome de Jesus. A cada culto, nós temos que chegar na presença de Deus e dizer, Deus, eu me apresento a Ti como uma vasilha vazia, porque eu quero que o Senhor me encha de tudo que o Senhor necessita, que eu preciso. Porque quando chegamos na presença de Deus cheio, nós não temos espaço para o novo. Querido, se põe diante de Deus a cada culto como vasilhas vazias para ser enchido por Ele. Se quebranta. Querido, Deus não pode encher uma vida cheia de coisas que tem que sair. 2026, querido, nós vamos estar mais vazio das coisas dessa terra para Deus nos encher mais das coisas do alto. Alfa Viva, entenda isso no nome de Jesus. Deus não pediu o azeite, Ele pediu as vasilhas. O milagre é com Ele, a entrega é com você.
Mas a pergunta é, como está as suas vasilhas? Como está a tua vida? Amém ou não amém? Querido, Eliseu a orienta a buscar vasilhas e a obedecer sem questionar. No nome de Jesus, eu quero ir mais adiante. Não escute uma palavra com questionamento. Não escute uma palavra colocando, vamos dizer assim, não tem lógica, isso não tem lógica, não condiz com o momento que eu estou passando. Porque é justamente quando você obedece que começa o teu milagre. Porque a obediência abre o caminho do milagre. Querido, a provisão divina está ligada à disposição de obedecer o que nós estamos escutando, mesmo quando parece estranho. Volta a Pedro, uma tempestade terrível. Jesus vem caminhando sobre o mar e Pedro pensa que é um fantasma. Aí Pedro fala, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus fala assim, vem Pedro, vem. Às vezes a palavra, ela não é completa, mas ela tem poder. Um poder para entrar em nós e o nosso espírito discernir o que o Espírito quer dizer. Quem está entendendo isso aqui? Então, a provisão, ela está ligada à disposição de obedecer. Mesmo quando parece ser meio estranho. A viúva queria uma solução. Mas só que algo está começando a acontecer aqui, Deus queria a sua obediência. Ela queria algo para os filhos não ser vendidos como escravo. Mas o Senhor está dizendo, primeiro você vai ter que obedecer. Vai ter que obedecer instruções, vai ter que seguir um caminho de um milagre, vai ter que ter um processo. A viúva queria uma solução e Deus pediu a obediência, a organização, o movimento e fé. Quem está aqui comigo? Tinha que ter uma organização, pede lá, vai lá todos os seus vizinhos pedir vasilhas vazias. Tinha que ter uma organização nisso, um movimento e uma fé, querido, uma fé de mover montanha. Aí no versículo 4 diz assim, ele manda ela pegar as vasilhas, fazer tudo isso, aí no 4 diz, então, como quer dizer, depois que você fizer isso, não adianta ir para a segunda parte sem você fazer tudo o que eu estou te dizendo aqui. Não adianta pular etapa. Aí ele diz, então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Fecha a porta, uma instrução. Chama os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte, a que estiver cheia. Então, a que estiver cheia, não tem que colocar a parte. Encheu, coloca a parte. Vamos encher a que está vazia. Tem uma coisa aqui que o Espírito Santo está falando no meu coração. Tem coisas que é melhor a gente colocar a parte, porque já está cheio. E ir para uma nova vasilha, que já está disposta a receber coisas novas. Tem muita gente cheio de razão, cheio de coisa, e não adianta a gente ficar insistindo. A gente tem que procurar vasilhas que estão dispostas a receber o que Deus tem para ela. As vasilhas encheu, colocou de lado e foi buscar outras vasilhas. Então, as coisas de Deus têm ordem. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu venho falando a quase todos os cultos, o milagre aconteceu no secreto. Ela veio, vocês estão em casa, abra seus ouvidos no nome de Jesus, que muitas vezes nós nos distraímos, mas nós temos que estar ligado
Nós estamos tendo essa oportunidade de receber esse culto ao vivo agora. Nós temos que estar ligado no que o Espírito Santo está dizendo à sua igreja. Ele dá a ordem, ela escuta a palavra, mas ele diz, vai para a tua casa agora. E tu vai fechar a porta. E milagres vão começar a acontecer. Alpha-Viva no nome de Jesus, 2026. A cada culto que nós vamos estar sentados aqui neste lugar, profetas vão estar aqui pregando, vão estar declarando a palavra, vão estar aqui profetizando sobre a tua vida. Você vai sair desse lugar com uma palavra. E quando você chegar em casa, você vai fechar a porta. E o que você escutou aqui vai começar a acontecer dentro da tua casa. Será que tem alguém aqui para receber essa palavra? 2026, você vai escutar a palavra no culto, vai sair daqui, quando tu chegar em casa, fechar a tua porta, ali você vai ver o cumprimento da tua palavra. Você escutou, teu casamento vai ser restaurado, teus filhos vão ser restaurados, as tuas finanças vão ser restauradas, a dificuldade vai sair pela porta. Quando você fechar a porta, o milagre vai começar a acontecer. Será que tem alguém aqui disposto a fechar a porta hoje? O milagre começou a acontecer no secreto. Querido, milagre profundo acontece no secreto. Agora, o que acontece no secreto? O que acontece no secreto? Oração, fé, intimidade e entrega. A palavra diz, quando você chegar em casa, fecha a tua porta, fecha a porta do teu quarto, e ali em secreto, você começa a orar, uma oração de fé, você começa a ter uma intimidade, você começa a ter uma entrega. Quem está começando a entender isso aqui do que vai fazer hoje quando chegar em casa? A multiplicação ocorreu atrás da porta fechada. Foi quando fechou a porta. Ninguém viu o que estava acontecendo ali dentro. Querido, no nome de Jesus, Alpha-Viva, escuta isso no nome de Jesus. Quando você fechar a tua porta, o milagre vai acontecer. As pessoas não vão ver, mas vão ficar surpresas com a história e o testemunho que você vai contar. No secreto, querido, nós aprendemos que Deus expande o que ninguém viu e valorizou. É no secreto que muitas vezes as pessoas não estão vendo o preço que você está pagando. Pai, está doendo essa espera. Eu não sei como vai ser esse processo. Eu necessito da tua ajuda. Meu coração está arrebentado. Mas eu necessito de ti, Senhor. Eu não sei como vai ser amanhã para me pagar essa dívida. Eu quero entregar isso tudo em tuas mãos, Senhor. Querido, é dentro da nossa casa, com a nossa família. É com a porta fechada que Deus vai expandir o que ninguém viu e o que ninguém valorizou na tua vida. Mas Deus está valorizando isso. Escuta isso, Alpha-Viva, no nome de Jesus. Não importa o que as pessoas não estão vendo, não importa o que não estão valorizando, Deus está valorizando a cada oração, a cada pedido, a cada clamor, a cada palavra dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais. O azeite só começou a fluir depois das portas fechadas. Ela fechou a porta e colocou as vasilhas à disposição. Será que podemos nos colocar à disposição diante de Deus? Será que nós, dentro da nossa casa, podemos começar a colocar nossas vasilhas
à disposição do Espírito Santo para fluir na nossa vida? Será que nós podemos chegar em casa, reunir a nossa família, fechar a porta e falar: olha, vamos agora levantar um clamor aqui nesse secreto como vasilhas vazias e vamos deixar Deus usar-nos? Essa quarta profética vai ser uma quarta que Deus vai abrir caminhos aonde não tem. Deus vai botar rio aonde não tem. Eu quero convocar toda essa igreja, todos que estão nos assistindo, para essa semana que está terminando. Nós vamos entrar a próxima semana, domingo. Nós vamos fazer algo importante. Nós vamos santificar a nossa vida. Vamos tirar uma semana para santificarmos. Quem está disposto aqui a essa instrução? Vamos ficar uma semana sem se aquilo, afastar daquilo que te afasta de Deus. Se é uma rede social, se afasta dela. Se é um amigo, se afasta dele. Uma semana. Seja o que for que te afasta de Deus, se afaste uma semana e santifica a tua vida. Mas se apresenta a cada dia dentro da tua casa como vasilha vazia. Não importa o que as pessoas vão dizer. Ah, pastor, eu vou sumir da rede social, tu bota lá, estou de férias. Coloca uma plaquinha na tua porta, estou de férias, não me incomode. Mas vamos tirar uma semana de estarmos aos pés de Deus. Uma semana de secreto. Amém, Alfaviva? Sabe por quê, querido? É uma semana que nós vamos guerrear. Aqui está vindo as instruções para essa igreja. Uma semana no secreto, dizer: Pai, eu não aceito esse momento que eu estou a passar. Pai, eu não aceito esse problema na minha família. Sabe por que nós vamos fazer isso? Porque milagres não acontecem na passividade. Eles começam quando alguém decide obedecer, mesmo sem entender. Talvez o que esteja faltando na tua vida não seja provisão, seja espaço para Deus. Espaço para Deus abundar na tua vida. Talvez o que está faltando na tua vida é uma entrega para Deus. Seja uma entrega, uma disponibilidade para Deus fazer um milagre. Alfaviva, abre teus ouvidos. O céu faz parte. O céu faz parte dos nossos milagres. Faz a tua parte, Alfaviva. Faz a tua parte, aqui, vocês estão nos assistindo, que não conhecem esse ministério. Faz a tua parte. Nós precisamos ter um tempo com Deus. Não vamos esperar o meio do ano, não vamos esperar as coisas apertarem. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. O céu faz a parte dele quando fazemos a nossa. A sua parte ninguém pode fazer por você, querido. No versículo 5, a palavra diz que ela obedeceu o que ouviu. Olha o Alfaviva aqui. A palavra diz que ela partiu para sua casa, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegava a vasilha, e
e ela as enchia. A tua porta hoje vai fechar para o céu se abrir. Vai ser dentro da tua casa, onde alguns milagres vão começar a acontecer nesse lugar. Vamos começar a escutar testemunho nesse ministério dizendo: pastor, eu escutei aquela palavra, Deus falou comigo. E quando eu fechei a porta da minha casa, meu marido começou a mudar, minha esposa começou a mudar, as finanças começaram a mudar. Há momento, querido, que Deus não vai agir no barulho. Há momento que Deus não vai agir nos gritos, no choro. Alfa-Viva, há momento que Deus só vai agir no secreto. Quando você escolhe confiar e entregar o que tem no teu secreto. Porque o que você tem sobre a palavra certa será o suficiente. As portas podem parecer fechadas para você, mas os céus estão abertos. No nome de Jesus, Alfa-Viva, eu quero profetizar nessa noite, nessa primeira quarta profética, céus abertos nesse lugar, para cair bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Se prepara, Alfa-Viva, para o surpreendente de Deus nos próximos dias e meses nesse lugar. Essa mulher fechou a porta com pouco. Quando o pouco nas suas mãos encontra obediência, Deus vai fazer multiplicar, querido. Alfa-Viva, entra com tudo em 2026. O pouco que você está começando esse ano vai ter multiplicação através da tua obediência. Essa palavra é para todos nós, é para nossa família, é para nossa casa, é para esse ministério. O pouco que está começando. Ai, será que tem alguém aqui para dizer: pastor, eu vou receber isso? O pouco que você está começando esse ano vai ter multiplicação do céu sobre a tua vida, sobre esse ministério, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho. Vai ter multiplicação do céu sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. Essa mulher não tinha resposta pronta. Ela só ouviu. Ela falou o que estava no seu coração, não tinha nada programado, porque o que ela tinha mesmo era contas, medos, ela tinha filhos que podiam ser perdidos, ela tinha o silêncio da dor. Mas essa mulher tinha algo que muitas vezes a gente esquece. E hoje nós não vamos esquecer no nome de Jesus. Vem direção espiritual junto ao caos. Nos próximos cultos, nós vamos ter culto agora de manhã às 10 horas e à noite às 18h30. Os próximos cultos, nós vamos escutar direção no meio do caos. Palavras proféticas no meio da escuridão. Essa mulher não correu atrás de soluções desesperadas. Ela não foi no banco correndo: olha, eu necessito do empréstimo. Essa mulher, ela buscou primeiro a coisa certa. Ela foi ao lugar certo. Porque quem sabe quem é, sabe buscar socorro no lugar certo. O milagre só acontece, querido, porque o que nós ouvimos gera uma fé.
E um milagre só aconteceu nessa mulher porque ela ouviu, obedeceu para colocar em prática. No nome de Jesus, eu estou terminando essa palavra. Domingo de manhã nós vamos escutar uma palavra profética aqui. Domingo à noite nós vamos escutar palavras proféticas. Esse ministério é um ministério profético. Mas no nome de Jesus, essa mulher, vamos dizer, ela estava na igreja. Ela estava ouvindo as instruções, ouvindo a palavra de Deus. Ela não questionou, ela ficou quieta ouvindo. Porque isso é bíblico. Muitas vezes estamos no culto cheio de problemas, nossa mente não está aqui ouvindo. Nós precisamos encher a nossa mente com o que nós estamos ouvindo. Porque a fé começa a ser gerada aqui na nossa mente. E quando nós estamos ouvindo a palavra, a nossa fé começa a trabalhar, começa a imaginar as coisas resolvidas, começa a imaginar a cura, começa a imaginar a saída, começa a imaginar planos. Nós vamos passar a vir no culto e ter uma posição correta, ouvir a palavra. Não vamos nos dispersar, porque é importante ouvir a palavra. É importante, mesmo se a gente está escutando online, se desliga de tudo. É importante ouvir a palavra, porque isso é bíblico. No livro de Romanos 10, 17 diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem ouvindo a palavra. A fé entra. Mas para a fé ter uma ação, para a fé ter acontecer, criar forma, temos que fazer outras coisas. Essa mulher estava no lugar certo, gerando fé dentro dela, mas essa mulher saiu para colocar a fé dela em prática. Porque no livro de Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então o que essa mulher fez? Ela escutou a palavra, não questionou, e ela saiu daquele lugar para colocar a palavra em prática. Querido, a fé é o poder de Deus quando colocamos ela em ação. Nós ouvimos, gera fé, e agora esse poder sai quando gera uma prática nossa. Temos que ouvir e se mover em fé. Nós não temos muito tempo, mas a Bíblia conta a história de uma mulher que estava enferma há 12 anos com fluxo de sangue. Uma mulher impura. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar a fama de Jesus. E quando ela ouviu falar a fama de Jesus, gerou uma fé nela. Mas só que essa fé não ficou no questionamento, não ficou só na mente dela. Ela foi colocar a fé em prática. Porque a fé nós temos que começar a declarar. E ela declarou os próximos passos. Se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. Querido, quando praticamos o que ouvimos, a nossa fé responderá. No nome de Jesus, Alfa Viva, nós vamos viver um tempo de resposta da nossa fé. Ela começou essa história aqui, essa mulher, essa viúva, começou a história sentindo dor emocional. Ela começou essa história com pressão financeira. Ela começou a escutar a palavra com sensação de fim. Mas a sua obediência de escutar a palavra foi mais forte do que ela estava sentindo. E ela saiu daquele lugar para colocar a palavra em prática. E o milagre dela não exigiu a força, exigiu obediência, exigiu porta fechada, um coração rendido para não questionar. Assim Deus vai levantar homens e mulheres nesse lugar. É através do pouco,
Ele vai fazer o muito nesse lugar. E no versículo 6, cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Uma pergunta, o azeite parou porque Deus decidiu parar ou porque as vasilhas acabaram? Porque se houvesse 10, se houvesse 100, se houvesse 1000, se tivesse 3.000 vasilhas, o azeite, querido, não teria parado. O azeite só parou quando acabaram as vasilhas. O milagre foi até o limite da capacidade. Alphaviva, no nome de Jesus, 2026, nós vamos no máximo que a gente pode. Nós vamos dar o máximo. A fé temos que ser esticado. Nós vamos esticar a nossa fé. 2026, nós vamos esticar a nossa fé. Nós vamos dar o máximo. Porque a palavra diz que o Senhor faz além do que nós imaginamos e pedimos. Então Ele vai além da nossa capacidade. No nome de Jesus, 2026, Alphaviva, esse ministério vai além do limite do homem, além das palavras de maldições que disseram, ali acabou, parou, não tem mais aonde ir. Nós vamos além, porque o Deus vai pegar o pouco e vai multiplicar o muito na nossa vida. Deus não limita o milagre, querido. É a nossa capacidade que limita o quanto recebemos. E 2026 nós vamos dar de tudo. Nós vamos nos alargar, nós vamos crescer. Porque enquanto houvesse vasilha, o azeite não ia parar para essa mulher. O milagre só cessou quando acabaram os recipientes, não quando faltou o azeite. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não limita o milagre. Deus, querido, não limita o milagre. Nós limitamos pela nossa capacidade de receber. Mas aqui nesse ministério Alphaviva, nós vamos ter capacidade para receber o máximo de Deus. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e dizendo, é pouco. Talvez você está dentro da tua casa dizendo, é pouco. Mas abre os teus ouvidos no nome de Jesus. O pouco, nas mãos certas, o pouco sustenta. O pouco paga as suas dívidas. O pouco gera provisão para o futuro. Segundo Reis 4:7, depois do milagre, a palavra diz que então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele lhe disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui a provisão foi completa. No domingo eu falei sobre isso. O recomeçar desse ministério terá a provisão, só que a provisão completa. O azeite pagou as dívidas e sustentou a família. Não foi um alívio temporário. Aqui está dizendo uma história que foi um recomeço de história. O milagre não foi momentâneo, ele foi duradouro. Alphaviva, chegou o ano que Deus vai recomeçar a tua história e o teu milagre vai ter duração de geração em geração. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. O que essa mulher tinha era um resto de azeite, e eu creio que esse resto de azeite
continuou na vasilha dessa mulher. O viver do resto quer dizer que o milagre ia dar continuidade. Basta ter vasilhas vazias. Isso aqui continua no nosso meio, Alfa Viva, no nome de Jesus. Deus não parou. Ele não parou, o seu milagre não parou. Vamos ter vasilhas vazias para Ele começar a encher e continuar enchendo na nossa vida. 2026, Alfa Viva, vai ser um ano que nós vamos ter vasilhas para ser enchidas. Porque o resto com Deus é eterno, querido. Essa mulher começou com vergonha. E o recomeço dela recomeçou sem vergonha. Não teve mais vergonha. Pague as dívidas e saia da vergonha. Ai, eu vou terminar essa palavra. Eu tenho que terminar, mas eu acho que eu vou ter que pregar ela num domingo. Alfa Viva, escuta o que o Espírito Santo quer profetizar sobre a tua vida no final dessa palavra. O tempo da vergonha acabou. Talvez você está assim, envergonhado. Uma vergonha, sumiu o compromisso. As coisas não estão a romper. Como eu vou fazer para poder liquidar as minhas dívidas? Apagar aquelas pessoas? Eu tenho uma resposta do céu aqui para a tua vida, querido. O tempo de vergonha acabou, Alfa Viva. O tempo de vergonha acabou. Chegou o tempo de viver o tempo de abundância, como diz no livro de Joel 2:26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Saberei que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu Deus, o meu povo jamais será envergonhado. O meu povo jamais será envergonhado. Alfa Viva 2026, esse lugar não será lugar de vergonha. Não será lugar de vergonha. Será lugar de abundância. Será lugar da vergonha ter